Ponto de vista: surdos, educação, preconceito e acessibilidade. Nesta retrospectiva dos artigos de 2015, fica expressa uma latente necessidade: a de continuar na luta pelos direitos em todas as esferas da vida. O artigo publicado na edição 1 teve como título Surdez, visão médico-patológica, visão sociocultural impactando na educação dos surdos. Apresentei a visão médico-patológica que interessa fundamentalmente pelos aspectos neurosensoriais, sobretudo no tocante à capacidade e incapacidade de audição e a oralização do surdo. Desse modo, indicam aos surdos, prioritariamente, o caminho da educação, reeducação ou reabilitação da audição fala-oral. Essa corrente entende que, sem tal reabilitação, dificilmente esses indivíduos integrariam a sociedade majoritária, que é de ouvintes. Em contrapartida, a visão sociocultural entende que a surdez deve ser compreendida a partir de um olhar socioantropológico como diferença linguística. Isso porque é desta forma, afirmam os defensores dessa visão, que a surdez é assumida pelo próprio surdo como uma posição política, consciente de sua diferença comunicativa que o coloca em uma minoria linguística. O alinhamento a uma dessas visões definirá sistematicamente os rumos da educação que a escola oferecerá ao aluno surdo. Uma educação pautada pelo oralismo ou pautada por propostas bilíngues, nas quais a língua de sinais tem papel fundamental. Na edição 2, trouxe o tema Políticas Públicas de Educação, foco nos alunos surdos. Lembrei que, em 2007, o MEC nomeou um grupo de trabalho para elaborar a nova Política Nacional de Educação Especial, PNE. Durante mais de um ano, foram promovidos debates sobre o teor dos documentos e, mais detalhadamente, sobre qual concepção de atendimento educacional especializado, AEE, se adotaria no Brasil. Em 2008, a Política Nacional de Educação Especial, PNE, foi divulgada na perspectiva da educação inclusiva, na qual foi previsto que a educação especial deve integrar a proposta pedagógica da escola comum. A PNE reconhece o papel da língua brasileira de sinais, Libras, como meio de garantir a plena participação desses alunos no processo de educação. A PNE prevê o oferecimento de profissionais com conhecimentos específicos no ensino da Libras, da língua portuguesa, na modalidade escrita como segunda língua, do sistema Braille, do Soroban, da orientação e mobilidade, das atividades de vida autônoma, da comunicação alternativa, do desenvolvimento dos processos mentais superiores, dos programas de enriquecimento curricular, da adequação e produção de materiais didáticos e pedagógicos, da utilização de recursos óticos e não óticos, da tecnologia assistiva e outros. Posteriormente, no Decreto 7.611, de 18/11/2011, o MEC apresenta os serviços oferecidos aos alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento, TGD, e altas habilidades, superdotação. Entretanto, ao se referir aos alunos surdos e com deficiência auditiva, o documento apenas retoma os dispositivos do Decreto 5.626/2005, que regulamentou a Lei 10.436/2002. Na edição 4, sob o título Negando a Deficiência, uma prática de preconceito, apresentei uma possibilidade filosófica de como se pode olhar a questão da deficiência. Propus que pensemos o preconceito de forma mais ampla, como ele se verifica na sociedade. Recorri a autores da escola frankfurtiana, como Adorno e Horkheimer,
para afirmar que o preconceito não é uma questão apenas do indivíduo, que consciente ou inconscientemente o desenvolveria, e sim da sociedade onde ele, o preconceito, está localizado. Enfoquei o preconceito em relação às pessoas com deficiência, sobretudo no que diz respeito a expor-se ou resguardar-se, emprestando as ideias debatidas pela psicóloga Lígia Assunção Amaral, saudosa professora do IPUSP, e de Pierre Fédida, psicanalista francês. Concluí que a negação da deficiência do outro não resolve a questão relacional, visto continuamos sofrendo ansiedade na relação interpessoal, além de não facilitar a vida da pessoa com deficiência, seja no contexto escolar, seja em outros contextos da vida social. Finalmente, na edição 5, procurei estimular as comunidades surdas no texto Acessibilidade para os surdos, a luta precisa continuar. Revisei panoramicamente a história luta dos surdos brasileiros pelo reconhecimento oficial da Libras, a língua de sinais usada por grande parte dessa população nativa das terras de Pindorama. Uma década após a regulamentação da Lei de Libras, muito do que está na legislação ainda não saiu do papel, inclusive algumas ações de formação de profissionais que tiveram prazo de implementação definido em 10 anos. Defendi que a continuidade da luta pelas comunidades surdas brasileiras é a única forma de se garantir o cumprimento dos seus direitos expressos na Lei de Libras. Desse modo, conclamei a população surda a reeditar movimentos como os ocorridos em 1950 e em décadas posteriores até o final do século XX. Talvez, com isso, a sociedade e o poder público dariam maior atenção às especificidades dos surdos, o que poderia impulsionar melhorias na questão da acessibilidade, tanto na educação quanto nos demais contextos da vida social. Rubens Soares, mestre em educação, psicólogo e consultor em educação bilíngue de surdos. Para participar com perguntas e sugestões, escreva para tiosdemais@gmail.com.